Deus está neste lugar. Quanto mais você orar e pedir para o Senhor falar, mais Ele fala, né, pastor Pedro? Estou muito feliz, hoje pela manhã, foi o culto de acolhida do pastor Pedro. Irmãos, foi bênção aqui à noite até o momento. Eu não sei como vai ser daqui para frente. Mas se você souber o que Deus fez aqui de manhã, né, pastor Pedro? Que coisa tremenda. Eu estou assim até agora, sem entender nada. Quem veio sabe o que eu estou falando, né, pastor? Que coisa. Deus nos deu uma visão aqui da glória hoje aqui. Foi uma coisa assim, não tem nem palavras. Não é, eu estou aqui no altar, irmãos, para falar, para você ficar impressionado, não. Foi assim, foi muito bom, né, pastor Pedro? Né? Eu falei para o pastor Pedro, brincando com ele, quando ele estava aqui no altar, eu falei, pastor Pedro, a Bíblia diz que bom filho a casa retorna. Não tinha que ter ido. Teve que voltar, né? Então, voltou porque tem missão para cumprir, né? E cumprirá, né? Iremos cumprir junto. Quero louvar a Deus, grato pelo pastor Rodrigo, que teve um tempo para cumprir, né? E Praça da Bandeira tem sido um lugar para abençoar pastores, pelo menos nesse sentido tem sido, eu louvo a Deus por isso. Pastor Eunice veio da 4ª região, pastor Rodrigo, pastor Pedro, né? Pessoas que passaram aqui para ser bênção, e foram bênção, e foram abençoados, né? Eu louvo a Deus por essa igreja, eu louvo a Deus por esse povo. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Amém? E eu posso dizer assim, em sentido específico, como Paulo falou no capítulo 3 do livro de Efésios 14, por esta causa eu me ponho de joelho, por esta igreja eu quero também me pôr de joelho e orar, porque essa igreja é uma bênção de Deus. Amém? Eu louvo a Deus por essa igreja. Eu sei que nós falhamos, sei que nós erramos, eu sou falho, nós falhamos, logicamente, né? Mas eu quero louvar a Deus por essa igreja, porque, como diz a canção, é aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem, não há outro lugar melhor. Eu amo esse lugar, né? Eu vejo Deus operando, o projeto Yeshua, né, Gênesis? Eu vejo Deus manifestando a bênção dele, Deus abençoando o seu povo, Deus operando maravilhas, Deus derramando graça, Deus tocando em famílias. Eu só tenho que louvar a Deus, irmãos. Eu tenho que louvar a Deus pelas bênçãos dele, eu só tenho que glorificar o nome dele. Glorifique o nome do Senhor por isso, irmãos, porque ele é fiel, ele cuida da gente, apesar de mim. Porque, irmão, se você olhar para o Bruno é falho mesmo. E é muito falho. Meu filho fala que eu sou chato. Né? Cadê ele? Tá por aí? Ô pai, você é chato? Eu falei, eu sei. Né? Meu pai te ama assim mesmo. E tem defeito, irmãos. Quem não tem, né? Mas a gente, pai briga porque pai ama, né? Quem é pai aqui? Levanta a mão. Quem é pai aqui? Pai briga porque ama, né? Pai corrige porque quer bem, né? Pai quer perto, né? E filho às vezes não entende isso, né? Não é verdade? Mas a gente faz por amor. E pastor também, irmãos. Pastor às vezes fica reclamando disso, daquilo. É porque ama, porque quer o melhor. Porque entende que a igreja ela é preciosa. São vidas preciosas, vidas abençoadas, vidas que podem avançar, vidas que podem frutificar, que Satanás não deve tocar. Por isso nós nos preocupamos, nós amamos, nós intercedemos. A gente entende o valor que uma vida tem. Então, somos valiosos para a glória de Deus. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor pelo valor que você tem? Ser valoroso, irmão. Oh, glória a Deus. Miqueias, só a parte A, capítulo 2, versículo 10. Parte A diz assim: levantai-vos e ide-vos, porque aqui não é lugar de descanso. Levantai-vos e ide-vos embora, em outra tradução, porque aqui não é lugar de descanso. Não é isso que está falando aí não, tá, irmãos? Mas parece que está falando assim, ô preguiçoso, levanta. Levanta, preguiçoso. Não é isso não, tá, irmão? Eu estou fazendo. Mas tem outro sentido. Mas, de certa forma, o povo estava meio mal acostumado ali, e o profeta tem que falar, levantai-vos. Diz o Senhor, levantai-vos. Levantai-vos, levantai-vos. Aqui não é lugar de descanso. Aqui não. Êxodo capítulo 14, se você achou, diga graças a Deus. Só 2 irmãs acharam, a maioria não achou. Vamos procurar, vamos esperar. Êxodo, capítulo 14. Êxodo, capítulo 14. Quem lê a Bíblia toda, o primeiro que lê a Bíblia toda vai ganhar uma Bíblia de estudo. O irmão, cadê ele? Churicanta, cadê ele?
Está ali, ó, é o apelido dele, do Wesley. Ele deu até uma sugestão de Bíblia, a King James de estudo, né? Talvez seja essa, se você... O pessoal não entendeu nada da filha. Isso aí é outra coisa, irmão, esquenta não. Esse é o apelido do irmão ali, tá? Do nosso irmão. Ele tem vários apelidos. De acordo com a amizade, o apelido é um, tá? Mas ele deu uma dica de uma Bíblia boa. A Bíblia é chamada, a tradução King James, a Bíblia de estudo King James. Primeiro que lê a Bíblia esse ano vai ganhar essa, talvez essa, tá bom? Irmãos, vamos lá para a leitura. Êxodo capítulo 14. Eu tenho que me adiantar aqui agora. Êxodo capítulo 14. Do 10 ao 15, diz assim: aproximando-se Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos aqui no deserto? Por que nos fizeste isto, fazendo-nos sair do Egito? Não é esta palavra que te falamos no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morramos aqui no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque aos egípcios, que hoje vocês estão vendo, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim, Moisés? Diz ao povo, diz aos filhos de Israel que marchem. Obrigado pela tua palavra, Pai. Tua palavra é poderosa. Nós amamos a tua palavra. Nós sabemos que a tua palavra é quem nos sustenta. Nós honramos a tua palavra nesta noite, a cada dia de nossas vidas. Obrigado pela tua palavra. Fala com a tua igreja, porque sem ti nada podemos fazer. No nome de Jesus. De uma maneira muito objetiva, nesta noite, eu quero compartilhar com você um pouquinho da palavra de Deus. Nós lemos 2 textos aqui. E eu queria falar aqui de 2 igrejas, rapidamente, depois falar de um outro contexto, você vai entender já já. Mas essas 2 igrejas aqui, na verdade é uma só, mas é a forma que nós entendemos. É a igreja institucional, a igreja como ela se apresenta, e a igreja orgânica, a igreja como ela é. Uma igreja como ela se apresenta, outra é a igreja como ela é. Talvez eu possa até melhorar minha fala. Uma é como a igreja por fora, outra é como a igreja por dentro. Deus, quando olha para a igreja, Ele não está olhando para o templo, por mais bonito que ele seja, por mais arrumado que ele possa ficar. Deus, Ele está olhando para você. Deus está olhando para mim. É essa igreja que interessa o Senhor. É a sua vida, é a minha vida, são as nossas vidas. As nossas vidas interessam ao Senhor. Você entende isso até aqui? Amém? Quando Deus olha para uma igreja, Ele não olha para as paredes dessa igreja. Ele valoriza o esforço que nós colocamos em fazer, porque Ele vê nisso amor. Ele percebe nisso perseverança, desejo, empenho, cuidado, amor, zelo. Mas Ele está olhando para uma igreja que não é da parede. Ele está olhando para uma igreja que são as pessoas. Quando Ele olhou para Israel, que já estava lá 430 anos, lá sob a opressão do Egito, Ele não olhou para um povo simplesmente que se reunia, adorava, fazia o sacrifício. Mas Ele olhou para uma igreja viva, que estava lá de forma orgânica, que estava lá cultuando, que estava buscando, que estava lá resistindo a toda aquela ação de Satanás. E o interessante que me chama a atenção aqui nesse momento é que Deus, Ele se importa. Deus, Ele não tem antipatia com o homem, pelo contrário, Deus tem empatia, Deus se aproxima. Tanto é que a Bíblia fala no livro de João, capítulo 3, é o texto áureo da Bíblia, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o que, irmãos? A vida eterna. Parece que essa mensagem ela está em desuso,
Mas eu quero aqui no nome de Jesus te ajudar a relembrar essa mensagem. Foi por mim, foi por você. Me permita, não quero ficar fazendo isso muito nessa noite, mas me permita nessa noite, pelo menos nesse momento, talvez em outros, mas pelo menos agora, diga para alguém, foi por mim, foi por você que ele morreu, porque ele nos ama. É nesse sentido, amados, o amor de Deus. A Bíblia diz que ainda sendo nós pecadores, ele morreu por nós. Pode ser que alguém morra por um justo, mas morrer pelo injusto, só Deus. Só Deus. Agora é interessante que quando o povo ele vai sair no capítulo 14, guarde bem, anote se você quiser, no capítulo 14 do livro de Êxodo, quando o povo vai sair, algumas coisas aconteceram antes, e aí é importante você ler no capítulo 8. O povo já queria sair, mas Satanás, perdão irmãos, mas Faraó, que logicamente tem uma representação de Satanás, já veio a atualização na minha boca aqui, não aceitava. Não desejava, não queria. E ele começou a utilizar de algumas estratégias para impedir do povo sair do Egito para a presença de Deus lá no deserto. Porque sempre foi a estratégia do inferno não deixar que o povo tivesse comunhão com Deus. A maior estratégia de Satanás não é que você não venha à igreja. Não, pastor, não. Satanás não está nem aí se você vem à igreja ou não. Se eu estou aqui pregando ou não. Agora, se eu vou ter comunhão com Deus, isso chama a atenção dele. Porque ele não liga se eu estou no templo, ele liga se eu tenho uma vida orgânica com o Pai. Ele não liga se eu estou aqui nesse lugar, ele liga se eu estou conectado com a videira verdadeira. Porque a igreja que chama a atenção de Deus é a mesma igreja que chama a atenção de Satanás. A igreja orgânica. Você está entendendo até aqui? Agora eu quero dizer para você uma coisa, irmãos. Diz o capítulo 8, não precisa abrir o livro de Êxodo, que ele usou de algumas estratégias. E a primeira estratégia que Satanás usou foi manter Israel preso no Egito. Dizendo, através de Faraó, sacrifica aqui. Não precisa ir lá não. Sacrifica aqui. Faz aqui mesmo. Não precisa ir lá longe não. Faz aqui mesmo. E uma vez, amados, eu li e eu aprendi que aquilo que sai do Egito não entra em Canaã, porque é contaminado. E Satanás queria simplesmente contaminar a mente dos hebreus ou dos israelitas. Guarde isso. Aquilo que sai do Egito não entra em Canaã. Você se lembra da experiência da teofania, ou seja, a manifestação de Deus presente na terra, através da sarça ardente com Moisés, quando ali naquele momento, Moisés vai chegar perto de Deus, e Deus fala para Moisés, Moisés, não se chega a mim. Aliás, Moisés, tira as sandálias dos pés, porque o lugar que você está é uma terra, o quê? Santa. Aliás, e nós precisamos entender que aquela sandália era uma sandália logicamente feita lá no Egito, tinha toda uma representação, e Deus não queria aquilo perto dele. Estava ensinando a Moisés, estava mostrando a Moisés, estava dizendo para Moisés, não é assim, Moisés. Eu posso dizer para vocês, citar a frase do fundador do metodismo, do movimento metodista. Ele falou o seguinte, a conversão tira o cristão do mundo, mas a santificação tira o pecado do homem. A santificação, me perdoe, a conversão tira me embaralhei agora. A conversão tira o homem do mundo, mas é a santificação que tira o pecado do homem. Ele falando isso no sentido de intimidade com Deus. Não apenas isso, eu poderia falar para você que a segunda estratégia utilizada lá por Faraó, ela é interessante, ela não é muito diferente. Quando as pragas, vocês devem se lembrar, as 10 pragas do Egito começaram a vir sobre Faraó, sobre o Egito, ele ficou um pouco amedrontado e falou o seguinte, tudo bem, vocês podem sair, vocês podem ir lá sacrificar, só tem um negócio, não podem ir muito longe, vocês não devem ir muito longe, vocês vão até certa distância. Vocês não devem ir, eu preciso ver você, eu preciso saber onde vocês estão. E eu começo a olhar para isso, perceber que na verdade ali, ele queria determinar o tipo de intimidade que o povo de Deus teria com o próprio Deus. Você parou para perceber que implicação isso tem nos nossos dias?
A influência do mundo no relacionamento do homem com Deus. Quando o mundo, a visão do mundo, a visão das coisas terrenas, elas na verdade começam a trazer para o homem implicações no seu relacionamento com o Criador. Aliás, a Bíblia vai falar no livro de Colossenses capítulo 3, versículo 1, dizendo o seguinte: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas lá de cima, lá do alto, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas lá de cima. Porque essas estratégias, como já diz o Bispo Mano, eu acho que ele falou isso aqui na semana passada, ou uma outra vez que ele veio aqui, Satanás, ele não tem muitas estratégias novas, mas ele é bom em repetir as mesmas estratégias sempre, porque ele sabe que vai dar certo, ele é insistente, ele é perseverante. Aliás, se nós formos olhar para a terceira estratégia, ele vai falar no capítulo 10 da terceira estratégia, e ela é fenomenal. Porque depois de ele perceber que a primeira estratégia não deu certo, a segunda estratégia não deu certo, ele vai falar a terceira. A terceira é o seguinte: vocês podem ir, só os homens, mas a família de vocês ficam. Vocês vão. É quando alguém se converte. É quando alguém vem para o Senhor Jesus. Presta atenção. Porque você pode estar perdendo uma revelação de Deus nesse momento. Presta atenção. É quando alguém se converte ao Senhor e a família ainda não se converte. E aí há uma pressão da família. Há uma pressão. E a pressão é, você tem que decidir o que você quer. E aí é uma pressão aqui de Faraó para com os israelitas, vocês podem ir, capítulo 10, do 8 ao 11. Mas vocês não podem levar suas famílias. Mas eu quero que você receba essa palavra no nome de Jesus, a promessa de Josué, capítulo 24, versículo 15, que diz o seguinte: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não há maldição, não há decreto das trevas, não há palavra do inferno, não há sentença de Faraó, não há sentença do Egito que venha no nome de Jesus determinar nenhuma ação sobre as nossas vidas, porque maior que está em nós, meus irmãos. Nós precisamos crer nisso. Agora, por que isso tudo aconteceu? Porque na verdade Satanás, ele não queria perder o domínio através de Faraó que ele tinha sobre Israel, porque ele sabia que aquele povo tinha uma promessa de Deus. E eu quero falar sobre isso, a promessa que a igreja possui, a promessa que a igreja tem. Como igreja, irmãos, nós temos uma promessa de Deus. Como igreja, nós temos um chamado, nós temos uma direção. Agora, antes de chegar ao capítulo 14, nós vamos ver que o povo ele começa a andar pelo deserto. No meio do deserto, algumas coisas acontecem. O louvor hoje foi uma maravilha. Eu quero louvar a Deus pela vida da irmã Is, pela vida da irmã Marília, irmão Wesley, a Bia, e o pessoal que estava aqui louvando, adorando. Que bênção. Mas, amados, às vezes nós estamos na luta, e a gente não tem nenhum desses irmãos perto da gente para continuar adorando, porque se a gente tivesse esses irmãos do nosso lado no meio da guerra, quando alguém está brigando com a gente, quando as coisas estão difíceis, era até mais fácil passar pela luta, não é verdade, irmãos? Mesmo o pessoal cantando, adorando, irmão, ela cantando aqui, eu assim, irmão, eu ia glorificar a Deus, dá vontade de gravar o louvor todinho, botar assim no fone, ou sei lá, porque no meio da luta a gente vai vencendo, vai lutando. Mas fato é, irmãos, que nós precisamos olhar o que está acontecendo com esses irmãos aqui no deserto. Nós vamos perceber que o deserto, amados, muitos morreram. No deserto, muitos morreram. E morreram por quê? Porque começaram a questionar o que Deus estava permitindo. E talvez você chegou aqui nessa noite questionando algumas coisas que estão acontecendo na sua vida. E eu queria lhe convidar a você não mais questionar o que está acontecendo. Porque até Jesus passou por um deserto. Até Elias passou por um deserto. Até José passou por um deserto. Davi passou por alguns desertos quando ele estava fugindo da situação lá que ele tinha com Saul. Muitos homens e mulheres de Deus passaram por deserto. Porque eu e você não passaremos? Fato é que o deserto ele tem uma metodologia de provação para ver o que há dentro do nosso coração. Lá no livro de Êxodo, se não me falha a memória, capítulo 8, Deus vai falar o seguinte: eu te pus no deserto para saber o que estava dentro do teu coração. Você pode dizer para o teu irmão, às vezes Deus permite deserto para sondar o teu coração, para te mostrar o que está no teu coração. Deus permite, irmãos, para revelar o que nós somos e como nós pensamos, o que nós queremos. E aí vem a segunda parte da mensagem dessa noite. Porque Israel não entendia muito bem o que eles queriam. E uma igreja que não entende muito bem o que ela quer,
ela perde oportunidades preciosas. O quanto Deus fez aqui nesta noite, o quanto Deus fez nesse domingo, o quanto Deus fez aqui nesta manhã, foi poderoso. Mas não basta Deus fazer, nós precisamos entender o que Deus está fazendo. Porque quando nós entendemos o que Deus está fazendo, nós não vamos parar por causa mais das lutas. Nós sabemos em quem nós temos crido, então nós estamos certos que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. E é sobre isso que eu quero falar, dessa igreja, uma igreja orgânica. Porque Israel, quando está no capítulo 14, Israel está sendo chamada a ser uma igreja que tem propósito. E ontem eu conversava com o irmão Gênesis sobre isso, não sei se ele se lembra disso. Israel é chamada a ser uma igreja que tem propósito. E o que é ter propósito? Ter propósito é saber para onde vai. Você já viu aquela expressão? Fulano fez isso de propósito. Quem já escutou essa expressão? Fulano fez isso de propósito. A pessoa quebra o negócio. Não, não foi de propósito, não. Foi sem querer. Não foi de propósito, não. Foi sem querer. Tem coisas que são de propósito, tem coisas que não têm propósito. Mas não é só desse propósito que eu estou falando. Eu estou falando de algo que mostra objetivo, que vai além disso, que significa uma direção tomada, estabelecida. E Deus está falando para Israel: Israel, eu quero lhe dar vitória, mas muito mais do que a vitória, eu quero que você aprenda algumas lições. Porque eu estou convicto, irmãos e irmãs, que muito mais interessado que nos dar vitórias, Deus quer nos ensinar algumas coisas. Você pode repetir para o teu irmão? Muito mais do que vitórias, Deus quer te ensinar. Muito mais do que vitórias. Porque quando Deus dá uma vitória, a gente pode ficar mal acostumado, mas quando Deus nos ensina um processo, a gente aprende uma lição. E lições são importantes na vida. Você conhece pessoas, talvez você seja uma delas, que aprendeu lições que te fizeram ser quem você é hoje. E é por isso que você é uma pessoa de valor. Porque não foi o presente, não foi a bênção, não foi a conquista, não foi alguma coisa de valor, não foi uma vitória que você teve que fez você ser quem você é, mas só o aprendizado por trás disso. Você me entende, meu irmão? O casamento é uma bênção. Quem é casado aqui, levanta a mão. Mas bênção mesmo é estar casado, irmãos. É diferente. O dia a dia. O dia a dia. Talvez o marido não fale para a esposa, nem a esposa fale para o marido. Mas de vez em quando eu me ponho. Juliano está aí? Amém. Glória a Deus. De vez em quando eu me pego pensando, né? Como que eu aprendo no casamento? Como que eu aprendo com pessoas diferentes? Juliana é muito diferente do que eu sou, muito diferente do João. Ela é mais parecida com o João é mais parecida com ela. Nós somos muito diferentes, mas quanto que eu aprendo? Nem sempre te fala, mas te aprende. Quanto que nós aprendemos, né? Aprende, João. É que ele não quer admitir. Você não aprende com sua mãe, não? Ah, velho, vou falar para ela. Vou te entregar hoje. Tá na minha mão. Se não fizer o que eu quero, tá ruim para tu. Mas enfim, casamento é uma escola. Casamento é um aprendizado. Hoje eu e ele, a mãe dele estava dormindo à tarde. Eu falei: João, vamos aprontar uma com ela. A gente foi lá no quarto, foi? Mexemos com ela, ela acordou assim, não viu. Depois ela acordou e falou assim: vocês fizeram alguma coisa comigo quando estava dormindo? Aí eu falei assim: a gente? Aí só que a gente não consegue mentir, muito menos guardar. A gente começa a rir. Casamento é um aprendizado, irmãos. Casamento é uma escola. E se a gente aprende com o casamento, a gente aprende com a vida. Deus quer nos ensinar, irmãos. Deus não está só interessado em nos dar vitória. Quando Deus podia dar uma direção clara para Israel, levando Israel para o lugar que eles precisavam estar indo. Mas Deus falou assim: vocês vão para o deserto. Porque eu preciso ensinar lições valiosas. Eu preciso ensinar vocês algumas coisas que vão fazer de vocês o povo que eu quero que vocês sejam. E vão servir de exemplo para nações no futuro. Você me entende nessa noite, meu irmão? Então o propósito vai fazer disso um caminho a ser seguido. Ou seja, com o propósito eles vão seguir. Agora, irmãos, por causa de algumas dificuldades,
Israel começa a deixar o propósito. Por causa de algumas lutas, Israel começa a olhar para trás, abandonar o propósito, abandonar aquilo que Deus estabeleceu como prioridade, abandonar aquilo que Deus direcionou para a vida deles. Mas não apenas isso. Israel não apenas abandona o propósito, mas segundo aquilo que nós estamos olhando nesses textos desta noite, Israel, como uma igreja orgânica, uma igreja viva, que não tem paredes, mas é uma igreja estabelecida pelo Senhor, seus princípios. E é interessante que um dos versículos que nós lemos vai dizer assim: não é essa a palavra que te falamos no Egito, dizendo, deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Eles começam a olhar para trás. E Satanás, novamente, com as suas estratégias, sabe muito bem onde apertar. E eu já falei isso aqui, eu só quero repetir para você, talvez você não estava quando eu falei, e eu preciso repetir, que quando o inimigo ele descobre o meu ponto fraco, ele vai investir constantemente nesta área. Você já ouviu a expressão calcanhar de Aquiles? Quem já ouviu essa expressão aqui? Significa que é o lugar da fraqueza. Quando ele percebe o lugar da fraqueza, é o lugar que ele mais vai investir. E talvez se você não gosta que eu fale tanto de Satanás nessa noite, me desculpe, você tem todo o direito de não gostar. Eu respeito a tua opinião, eu lhe peço desculpa, mas a Bíblia fala muito dele. A Bíblia fala que ele é nosso adversário, que ele veio para roubar, matar e destruir. A Bíblia não ignora ele. A Bíblia fala que ele está realmente lutando contra a igreja, que ele trabalha através de potestade, principados, sorte maligna, que ele não está de brincadeira não, que ele, se ele puder, ele vai destruir a todos quando ele puder, ele conseguir. Então, é nessa noite que nós precisamos entender que ele vai investir em nossas fraquezas, para tentar nos derrubar. Por isso a Bíblia fala que ele está ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Portanto, nós precisamos vigiar. Aliás, quando Israel perde os princípios, ele está perdendo, na verdade, a capacidade de vigiar, a capacidade de se manter vigilante. Não precisa abrir o livro de Lucas. Aliás, se você quiser abrir, abra Lucas 12. E esse texto é poderoso, esse texto é tremendo, esse texto é maravilhoso. Porque esse texto traz um ensinamento a respeito de alguns princípios, ou de pelo menos um princípio, o princípio da vigilância, de estar vigiando sempre em qualquer contexto, em determinado ambiente. E nós vamos ver o seguinte, Lucas 12, já estou lendo, a partir do versículo 35, Lucas 12, versículo 35, diz o seguinte: estejam cingidos os vossos lombos, acesas as vossas candeias, e sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltadas bodas, para que quando vier e bater, logo possa abrir-lhe as portas. Bem-aventurado aqueles servos quais o Senhor achar vigiando. Em verdade o digo, cingirá, e vos fará sentar à mesa, e chegando-se o servirá. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira, e se os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Sabei, porém, isso: se o pai de família soubesse a hora de vir o ladrão, ele ficaria vigiando, não deixaria minar a sua casa. Portanto, estáis também vós apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que ninguém está imaginando. É um princípio. Israel, por causa da luta, ele perdeu a capacidade de vigiar, e começou apenas a reclamar, e começou a questionar. E nesse texto de Lucas, nós percebemos aqui o que Jesus está falando. E eu não li, porque nós só lemos aqui 5 versículos. Os versículos posteriores, Pedro, se me fala a memória, vai dizer: Senhor, isso é para o pessoal aqui ou para a gente também? Pedro queria ficar fora desse ensinamento. Senhor, isso é só para essa galera que quer sentar na janela, ou é para todo mundo? Jesus fala: para todo mundo. Esse princípio vai para todo mundo, esse princípio é para a igreja, esse princípio é para discípulo, esse princípio é para o pastor, esse princípio para todo, o princípio da vigilância. Israel perdeu isso no deserto. E você deve se lembrar que dessa geração, apenas 2 herdaram a promessa. Você já parou para perceber que por falta de vigilância, muitos deixam de herdar aquilo que Deus está prometendo? Nós nos distraímos muito, amados. Nós perdemos muitas oportunidades que Deus nos dá, que Deus está gerando para as nossas vidas. Mas a minha oração e minha palavra profética para você, e só vale se você crer, se você tomar uma atitude, é que você não perca mais as oportunidades que Deus está te dando nesta noite e vai lhe dar nesse ano no nome de Jesus. Agora, irmãos, é interessante.
Satanás sabia justamente o lugar de apertar. E o povo começou a olhar para trás. O povo começou a olhar para as coisas que eles tinham. Não é nesse texto, mas no texto lá de Número, eles vão chegar e dizer o seguinte: nós tínhamos alhos, nós tínhamos cebolas. Eles começaram a olhar para as coisas que não tinham nenhum sentido, nenhum valor. Porque eles começaram a perder de vista aquilo que Deus estava propondo. Muitas pessoas deixaram de fazer o que Deus tem para a vida delas, deixaram de seguir o que Deus propôs para a vida delas, porque perderam de vista. Você se lembra dos discípulos de Emaús, capítulo 24 do livro de Lucas? Eles deixaram lá Jerusalém, um lugar de promessa. Jerusalém, sempre quando é citado, é um lugar é citada como referencial de promessa, um lugar onde Deus vai cumprir, um lugar onde Deus vai estabelecer, um lugar de partida para cumprimento de missão, um lugar onde Deus quer manifestar graça, e é justamente esse lugar onde Deus vai cumprir, e é justamente esse lugar onde Deus quer fazer, que esses dois discípulos, nós não sabemos nem o nome, na verdade sabemos, mas eles vão justamente fugir desse lugar, e eles vão para uma outra aldeia, porque eles olharam para trás, eles deixaram de perceber o que Deus tinha para a vida deles, eles deixaram de perceber o que Deus estava propondo para a vida deles. Talvez nessa noite você, por algum motivo, por alguma situação, deixou de olhar para aquilo que Deus lhe propôs, e eu não estou falando que você deixou de caminhar, não é isso, irmãos, mas chamada de Deus, projetos, e eu gosto de falar isso no começo do ano, estudo. Por que você não volta a estudar nesse ano? Por que você não volta a sonhar? Por que você não volta a acreditar no futuro maravilhoso que Deus tem para você e para a sua família? Você pode profetizar para alguém? Volte a sonhar com o futuro maravilhoso que Deus tem para você e para a sua família. Nunca é tarde para sonhar. Nunca é tarde, nunca é tarde. Você pode dar glória a Deus nesse momento? Você pode dar glória a Deus? Você crê nisso no nome de Jesus? Nunca é tarde, irmãos. E olhando para esse texto, eu percebo, e aqui eu termino, que não apenas o propósito Israel estava perdendo, não apenas o princípio, mas Israel estava perdendo o poder. E toda igreja que perde poder, amados, ela perde a condição. A Bíblia fala no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós. Não dá para ser cristão apenas com vontade. Ninguém pode ser cristão com vontade. A Bíblia fala que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor por si só, é pelo Espírito, é o Espírito que nos capacita, nos convence do pecado. A gente fala com a boca, mas a gente crê com o coração. E esse crer, mas é baseado no Espírito Santo, é baseado naquilo que ele testifica no nosso ser. O metodismo, ele vai dizer o seguinte: ao testemunho interior do Espírito em nosso espírito. Não é obra da carne, é Deus falando e comunicando conosco. A gente não faz as coisas porque a gente quer, no sentido de simplesmente vontade e condição humana. É Deus nos capacitando, é Deus nos condicionando, é Deus abrindo portas que nós não temos acesso, é portas espirituais. Tem portas espirituais que Deus quer abrir para a sua vida. No livro de 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 9, Paulo vai dizer: porque uma grande e oportuna porta abriu para mim. Porém, há muitos adversários. Toda porta tem seus desafios. Mas quando você é direcionado por Deus, você pode ter certeza que Deus vai te honrar. Se a direção que você tem é de Deus, Deus vai honrar a sua vida. Deus vai te capacitar. Deus vai abençoar você. As coisas irão acontecer. As coisas irão fluir no nome de Jesus. Para a glória do Senhor. Você pode aplaudir ao Senhor por isso no nome de Jesus, meu irmão. Mas não apenas isso. Moisés está olhando para o povo, está falando: meus filhos, não deixe de crer no Deus que é poder. E é por isso que Moisés vai dizer para ele: não temam, não temam. E o povo então, ele vai dar uma sacudida. E eu me lembrei de um texto em Amós, não precisa abrir mesmo, mas Amós 3,8 fala: rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Quando Deus fala, amados, a gente pode confiar. Quando Deus fala, a gente pode obedecer. Quando Deus fala, a gente pode ter certeza que vai acontecer. Esse ano você vai viver promessas de Deus para a sua vida. Esse ano, talvez você ainda não recebeu essa palavra, mas eu vou repetir. Esse ano você vai viver, eu vou viver, nós iremos viver promessas de Deus para as nossas vidas. Esse ano nós vamos viver promessas de Deus para as nossas vidas. Pisa fundo nesse acelerador, porque Deus vai lhe dar essa graça no nome de Jesus. Deus está sinalizando, irmãos. As coisas vão acontecer do jeito dele, no tempo dele, porque ele é fiel.
E aí Deus fala: Moisés, por que clamas a mim? Marche. Marchar para onde, Senhor? Marche em rumo ao desconhecido, Moisés. Mas marche, Moisés. Deus está te chamando nessa noite para você marchar, ainda que seja em rumo ao desconhecido. Mas marche pela fé. Pastor, eu não sei para onde eu vou, mas Ele sabe. Apenas obedeça. Marche. Pela obediência você vai longe. Você pode dizer para o teu irmão: pela obediência você vai longe. Com obediência nós vamos longe. Sabe, irmãos, eu olho para esse texto e começo a perceber. O que Moisés está falando para o povo? O Deus que nos trouxe até aqui vai nos levar até o fim. O Deus que te trouxe até aqui, meu irmão, Ele vai te levar até o fim. Deus não deixou o povo morrer naquele mar, não, irmãos. Ninguém morreu no mar, ninguém morreu ali. Só ficou ali os desobedientes. Os desobedientes morreram. Os que quiseram olhar para trás, ficaram olhando para trás. Mas os que foram fiéis, Deus honrou. Os que permaneceram fiéis, Deus derramou graça. Deus derramou unção. Deus capacitou. Deus sustentou. Deus derramou misericórdia. E as coisas começaram a acontecer. Por isso eu quero dizer para você nessa noite, no nome de Jesus, tem muita coisa boa para acontecer na sua vida. Mas ande pela fé. Porque no deserto, irmãos, no tempo da provação, a gente anda com propósito. Entendendo que nós somos uma igreja que Deus levantou. Sabendo para onde nós estamos indo. Não deixamos de ter os princípios. E muito menos de crer no poder que Ele nos deu. Eu quero convidar você a se colocar de pé nesse momento. Eu quero convidar o Ministério do Louvor. Quero convidar o Ministério do Louvor nesse momento. Coloque-se de pé, por favor. Carol, coloque-se de pé no nome de Jesus. Pastor Pedro, coloque-se de pé no nome de Jesus. Em nome de Jesus, pessoal. Amém, glória a Deus. Em nome de Jesus. Nós já vamos orar. Eu quero orar com a sua vida. Feche teus olhos. Eu não sei onde se aplica essa palavra à sua vida. Mas talvez você está vivendo pressões. Pressões. Você está sentindo pressões para você parar, para você desistir talvez da sua casa, da sua família, desistir de sonhos, desistir da caminhada. Talvez você está pensando em olhar para trás. Talvez você está pensando em um tanto de coisa. Eu não sei. Se coloca diante de Deus em oração. Se coloca diante de Deus. Vamos louvar o Senhor. Faz-me morrer para as coisas deste mundo. Faz-me esquecer das coisas que me afastam de você. Sim, Senhor. Derramado em minhas feridas, que me cura, restaura a alegria. Coloca a sua vida diante de Deus nesse momento. Que bênção. O teu perdão é tudo que eu preciso. Veio de Deus essa canção. Cura minha alma, restaura o meu sorriso. Sim. E quando tu chega, Sim. fica tudo colorido. Faz de novo, Pai. Fica tudo colorido. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Como na primeira vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Como na primeira vez. Pastor, estou vivendo um deserto. Estou me sentindo só. Estou em momentos difíceis da minha vida. Está complicado. Você não está só no deserto, meu irmão. O Senhor está te vendo. Talvez você precise nessa noite mudar os óculos. Deus quer te dar óculos da fé, da esperança, para que você veja coisas novas. Coisas novas. Deus há de te sustentar. Ele já está te sustentando. Eu quero voltar a falar o que eu já falei aqui nessa noite. O Deus que te trouxe até aqui, Ele vai te levar até o final. O Deus que tem te sustentado, Ele vai te garantir. Aleluia, glória a Deus.
o caminho seguro. Só não olhe para trás, não negocie os princípios, não abra mão do propósito, não negocie com a minha presença do Senhor. Coloque a sua vida diante de Deus. Sim. Faz outra vez. Coloque a sua vida diante de Deus. Faz outra vez. Deixa ele ministrar. Não ceda às expressões do inferno. Como na primeira vez. Talvez as pressões estão sendo grandes, mas Deus está trazendo resposta nesta noite. E a resposta de Deus é fiel. Se o Senhor tem falado do teu coração nessa noite, se de alguma forma Deus ministrou a sua vida, se você sabe que Deus falou com você, se você também tem sentido no seu coração, na sua vida, não perca tempo. Eu quero orar com você, o pastor Pedro. Sai do seu lugar, vem nesse altar. Coloca a sua vida de Deus, não ceda mais as estratégias de Satanás, as pressões. Venha no altar. Coloca a sua vida de Deus, Senhor. Eu quero colocar minha vida no Senhor. Eu não quero ceder as estratégias. Eu não quero ceder as pressões. Eu não quero abrir mão do chamado. Eu não quero abrir mão do propósito. Aleluia, eu não quero, Pai. Se o Senhor falta o coração, vem nesse altar. Tremendo Deus. Eu tenho certeza que mesmo que você não esteja aqui na frente, você já tocou em Deus nessa noite. E esses que estão aqui na frente aqui estão sentindo o peso do deserto. É uma escola. É uma escola. Deserto é uma escola. Uma escola em que vai fazer você lembrar do tempo que você ficou sem aprender de Deus. Do tempo que você ficou sem saber quem é esse Deus. O tempo em que você dedicou o seu tempo a outros deuses, a outros pensamentos, a outros princípios. O deserto, então, resgatar o primeiro amor. Faz você, então, entender quem é verdadeiramente o seu Deus. Os sinais que você tem visto é Deus mostrando, só eu posso fazer isto, nenhum outro pode fazer. Não tem outro que possa realizar essas coisas, só eu. O deserto é o local em que Deus entra em confronto contigo. Entra realmente para te mostrar, eu sou o Deus poderoso. Em nome daquele que vive e reina, tenha força para poder sair desse deserto. Tenha força para poder vencer todo pensamento contrário que te abate, que faça com que você não tenha ânimo para sair desse deserto. Você sabe que tem que sair. Você sabe que a sua vida não é para ficar no deserto. Esse é o primeiro princípio. Eu tenho que sair daqui. Eu tenho que sair daqui. E Deus está hoje lhe mostrando o caminho. Jesus Cristo é o caminho para você sair do seu deserto. Não tem outro caminho. Não tem outra via. Só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Perceba os sinais que Ele está fazendo em sua vida. Perceba os sinais que Ele está lhe dando a cada dia, a cada instante. Sou eu contigo. Sou eu contigo nesta caminhada. Sou eu contigo todos os dias. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. É o caminho para você sair desse deserto. Está com Ele? Se você estiver com Ele, você vai sair do deserto. E vai sair
como o povo de Israel saiu vitorioso. Em nome de Jesus. Deixa eu te falar uma coisa nesse momento. É muito simples o que eu quero te falar. Guarde isso toda a igreja. Resumindo a mensagem dessa noite. Quando Deus deu um propósito a Israel, Deus estava falando para Israel: não abra mão da direção que eu estou te dando. Deus está dando uma direção para essa igreja nesse ano. Para mim e para a sua vida. Não abra mão disso. Quando Deus deu um princípio para Israel, Deus está falando para Israel como está falando para essa igreja. Não abra mão do que eu estou te ensinando. Quando Deus deu poder para Israel, fazendo coisas maravilhas em meio de Israel, Deus estava falando: não abra mão do que eu estou te entregando. No nosso caso, não abra mão do que eu estou te dando. Nosso poder é o Espírito Santo. Não podemos abrir mão disso, irmãos. Toda a igreja, para avançar, para vencer os exércitos da vida, não pode abrir mão da direção que Ele dá, do que Ele ensina, do Espírito Santo. Não podemos abrir mão disso. Você quer avançar? Você quer vencer os exércitos? Não abra mão da direção que Ele te deu. Você quer vencer? Você quer avançar? Não abra mão da direção que Ele te deu. Não abra mão do que Ele te ensinou. Não abra mão do que Ele te entregou, o Espírito Santo, do que Ele enviou para a sua vida. Você entende isso, meu irmão? É simples. É simples. As estratégias de Satanás vão continuar, infelizmente. Ele não para, ele não desiste. Mas não abra mão do que Ele te ensinou. Não abra mão do que Ele direcionou. Não abra mão do que Ele te deu, o Espírito Santo. Não abra mão da direção. Não abra mão do que Ele te ensinou. Não abra mão. É isso, irmão. Deus, em nome de Jesus, que essa canção seja agora para profética mais ainda. Tem pessoas aqui, Pai, que querem viver isso, Pai. Mais uma vez, outra vez. Eu oro, Pai, em nome de Jesus. Senhor, faz de novo, Pai. Faz outra vez. Faz outra vez. Deus fala no meu coração aqui agora, me dá uma visão. Como se fosse um flashback, ou seja, uma visão. Deus falou que tem pessoas aqui agora que lembraram do que já foram, do que já viveram. Deus falou no meu coração, não precisa nem falar que tem, Deus já mostrou aqui. Pessoas que se lembraram do seu passado, nesse momento. Mas que se encontram numa sinuca, presas. Não vem saídas. Mas se você olhar para o alto, não tem saída para os lados. Mas para o alto tem socorro, Senhor Jesus. A tua saída não está nos lados. A tua saída está no autor e consumador da nossa fé. Salmo 121 fala: eleva os meus olhos para o monte, onde me verá o socorro. Você sabe que Deus está falando com você. Deus, ministra, Senhor. Ministra, Senhor, mais do que eu posso imaginar, mais do que eu posso entender, porque essa obra é tua. Deus, eu posso não entender, eu posso não sentir, eu posso não perceber, mas ministra, Senhor. Ministra, Senhor. Ministra, Pai. Vida de Deus. Vida nesse lugar. Vida de Deus. Vida de Deus. Vida de Deus. Vida de Deus. Salvação, libertação, vida de Deus, vida de Deus, vida de Deus. Para que haja mudança. Confirma a tua palavra. Glória. Faz outra vez. Faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. Faz outra vez,
Faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. Faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. Antes de nós terminarmos, o Espírito Santo está renovando pessoas aqui nessa noite, profundamente. Mas talvez hajam pessoas aqui no nosso meio que ainda não entregaram a sua vida ao Senhor. E Jesus está te chamando nessa noite, você sabe. Você pode fazer uma aliança com Deus. Que não é dizendo, mas eu já sou de Deus, não é isso. É fazer uma aliança. Se creres com teu coração, diz lá Romanos, e confessares com a tua boca, serás salvo. Talvez você esteja afastado, talvez a pressão, o deserto, as lutas te fez se afastar, mas hoje Ele te chama de volta. Hoje Ele te chama para perto. O Pai te chama. O Pai te chama. O Pai te chama. Chega de andar sozinho. Vem para perto. Vem para perto. Vem para perto. Vem para perto. Se alguém nessa noite que está afastado da casa do Pai, se alguém quer entregar sua vida a Jesus, onde você estiver, é só você levantar sua mão, nós vamos orar por você. Se alguém quer entregar sua vida a Jesus hoje, se alguém quer voltar para a casa do Pai, o momento é agora, a hora é essa. Alguém no nosso meio, onde você estiver, levante a sua mão, nós vamos orar por você. Alguém quer fazer isso nesse momento? Alguém quer entregar sua vida a Jesus? Alguém quer voltar para a casa do Pai? Se levante a sua mão, nós vamos orar por você. Nós queremos orar por você. Alguém no nosso meio nessa noite? Se levante a sua mão, nós vamos orar. Alguém? Não há? Deus abençoe a toda a sua igreja, em nome de Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor. Amém. Pode se assentar. Já quero chamar o pessoal, nós estamos com o horário em cima, que vai ser recebido, as famílias, os irmãos, todos que vão ser recebidos nessa noite, nosso último ato desse culto. Venham aqui nesse altar. Wagner, as fotos aí, né? Eu não estou com a relação de nomes. Cadê? Está aqui em cima? Tá Carol, né, secretária? Podem vir. Quem mais? Tem mais gente? Isso. Bom. Amém. Você ainda que não foi recebido, não foi batizado, não fica bravo comigo não, nem triste. Tá? É porque nem todos responderam o nosso comunicado. Tem gente que já chegou até depois, ou chegou antes, mas aí na próxima você vai ser. Primeiro domingo de fevereiro, né? Amém. Em primeiro lugar, eu quero convidar você a aplaudir ao Senhor por esse povo bonito que está aqui. Stephanie está sendo só oficializada, já está aqui há trilhões de anos, né? Arilson, Adriana, João, Poliana, Luana, namorado Natan. O pastor Fernando é uma alegria, né? É pai do Tayan, está vindo congregar aqui com a gente. Para nós é uma honra. Débora, né? Aparecida e... Perdão. Cristiane. Eu esqueci o nome. Deu branco. Tá? Cristiane. Faltou alguém? Carol, faltou alguém? Não? Vem cá, pastor Pedro. Fica perto de mim. Por favor, pastorzão. Faltou, Carol? Tá faltando? Então vai ficar para a próxima. Não, você não está aqui. Que Bernardo. Não, agora é a criança. Deve ser. Depois de ver, fica tranquila. Cadê os certificados que estão aqui? Bem, todos vocês, né, ou enquanto família, né, conversando com os familiares, de uma forma coletiva ou de uma forma representativa, ou no gabinete ou na casa de vocês, foram instruídos, né, dos direitos, deveres do que é a Igreja Metodista, das atribuições, da história, do que é ser metodista, cristão metodista. Todos vocês foram orientados
como proceder, como estar. Todos vocês estão cientes do que esse estado novo, ou seja, de serem membros dessa igreja, proporciona. Amém? É o desejo de vocês se tornarem membros dessa igreja. Vocês estão diante de uma congregação, a congregação da Igreja Metodista da Praça da Bandeira, e diante dessa congregação vocês assumem o voto de zelarem pelo bom testemunho, não da Igreja Metodista, mas pelo bom testemunho do nome de Cristo, do Evangelho de Cristo. É o desejo de vocês. Isso é muito sério, né? A gente tem que fazer isso de uma forma até melhorada, não por causa de vocês, mas por causa de todos, né? É o desejo de vocês. Amém? E eu quero até começar uma coisa diferente aqui, vocês me perdoem, não foi nada planejado, né? Mas, e não quero inibir ninguém depois de vir aqui também, né, Giovanni? Mas eu quero louvar a Deus por vocês estarem aqui. E eu sei que às vezes a caminhada, às vezes ela fica difícil. Às vezes a caminhada fica um pouco estreita. E se em algum momento você tiver dificuldade, pode nos procurar, tá? Nós estamos aqui para conversar em qualquer momento. Tanto eu quanto esse pastorzão aí, pastor Pedro, tá bom? Nós estamos alegres demais pela vinda de vocês. Tá? Vocês estão chegando pela porta da frente, e se em algum momento vocês precisarem ir, vocês possam ir também pela porta da frente, tá bom? Vocês são bênçãos, vocês já são bênção para nós, tá bom? Todos vocês são bem-vindos para a família metodista, e como metodistas que somos, nós recebemos vocês para somarem aqui nessa igreja. Alguns já estão há alguns meses, alguns já estão aqui há mais tempo, outros há menos tempo, mas todos têm as mesmas prerrogativas, direitos, e todos nós somos iguais perante a Deus e diante da igreja, né, assumindo o compromisso publicamente. É o desejo de vocês, então, se tornarem membros dessa igreja? Amém? Se é o desejo de vocês, pastor Pedro estará orando, a igreja levantando as mãos, no nome de Jesus. Vamos ficar de pé, igreja. É um momento especial, um momento muito importante, um momento de abraçar, a igreja abraçando aqueles que vão estar ao nosso lado, não colegas, mas amigos, que vão estar à nossa retaguarda, que vão estar juntamente conosco nessa caminhada. Pai bendito, Pai amado, servos e servas, discípulos e discípulos aceitaram o teu chamado, e neste momento estão fazendo o ato, um ato físico, mas acima de tudo espiritual, que tornar-se membro do seu corpo, membro dessa igreja. Abençoa, Deus, capacitam para que eles possam, com seus dons e ministério, servir ao seu reino, juntamente com essa igreja. Os seus familiares, seus amigos, possam ver com o exemplo deles, o quanto tu és bom, o quanto tu és Senhor. Abençoa, Deus, nessa nova caminhada, e que eles sejam cada vez mais bênção neste teu reino, em nome de Jesus. Amém e amém. Pastor Pedro vem cá. Aliás, pastor Pedro, Elane e Flavinho, né, me ajudem aqui, por favor. Ministério da Consolidação, né? Já atuando, então, para a entrega. Nós queremos aqui passar o certificado de recepção de novos membros. A Cristiane, deixa aqui a irmã, é da célula, ela ganha na célula. Aqui, irmão, aqui benção. A Cristiane é da célula Filhos da Honra, a segunda melhor célula dessa igreja. Então, ganhou aqui a Cristiane na célula, porque a primeira é a Kadosh, né? Cadeira. Tá? Ganhou a Cristiane na célula, agora está sendo recebida aqui na igreja. Célula, lugar de bênção. Parabéns, tá? Flavinho, parabéns, Elane. Deus abençoe. Aplauda o Senhor pela vida da Cristiane. Também, pastor Fernando, Deus abençoe. Deus abençoe a sua vida. Aplauda o Senhor pela vida do pastor Fernando. Em nome de Jesus. A Maria Aparecida, o nosso irmão Flávio vai estar entregando. Também a Débora, com H no final, Oliveira, né? Deus abençoe. A Esther, com RH. Não, Isso. A Esther está lá atrás, né? Tá certo. O Arius, Deus abençoe, em nome de Jesus. Também a Adriana Correia Soares Marino, Deus abençoe, em nome de Jesus. Marinho, perdão. Também a Poliana, Deus abençoe. Também o João Pedro, Deus abençoe. Muito, João Pedro, seja bem-vindo. Também o Bernardo, está lá atrás, eu acho, não é isso? Deus abençoe. Perdão, aqui é o Bernardo. Também a... Esse nome aqui é americano, hein? Stephanie.
Stephanie é aquela que gravou lá um clipe lá dos Cross Fox amarelo? Não é? Cadeira. Ah, não, vem cá, calma aí, devolve. Calma aí, devolve. Cadê o pai da Stephanie e a mãe da Stephanie? Vem aqui, por favor, me perdoa, tá? Aí honra quem honra. Eu preciso fazer isso porque o evangelista Fábio é o dirigente da nossa congregação, nossa, porque é da igreja, né? Lá em Califórnia. Ele veio lá da congregação só para participar desse momento, então quem vai entregar é o pai, né? Honra quem honra, né? Por favor. Deus abençoe, em nome de Jesus, evangelista Fábio e Elane. Deus abençoe em nome de Jesus, tá? Tá ali. Deus abençoe. E a Luana, que está namorando o Natan. Quer entregar, Natan? Vem cá, Natan. Entrega essa namorada. Vem cá, vem. Vocês vão ficar felizes, hein? Vai. Chega, tá igual tomate. Por que você ficou vermelho? Você vai me matar? Ele falou que vai me matar. Tô perplexo. Ele começou a namorar, eu comecei a zoar. Tá namorando, hein? Vai casar? Vai mesmo? Tô de olho em você, rapaz. Aê! Aê! Pode ser. É só para entregar. Nada de agarramento. Muito mais aqui. Seu... Tô de olho, rapaz. Irmãos, nesse clima de muita alegria ao culto, né? E eu quero louvar a Deus pela vida de vocês. O São Louvor vai cantar uma canção propícia. Quarta-feira, culto ao Senhor, de muita alegria, com muita bênção. Eu quero chamar aqui, antes de nós finalizarmos, o Caio, que está fazendo aniversário hoje, né? Cadê o Caio? Aê! Cabelinho na régua, hein? Aê! Gostei. Mais alguém fazendo aniversário? De casamento, de livramento. Tem de livramento também, irmãos. Não? Então vamos levantar as nossas mãos, olha aí, vem perto de mim, rapaz. Você é meu amigo, rapaz, te vi pequeno. Amém. Vamos orar aqui pelo Caio. Caio é bênção de Deus, tá? As células estão a pleno vapor. A escola dominical, o culto quarta-feira, acontecendo sempre às 20 horas. Você que nos visitou, para nós foi uma grande alegria a sua participação. E só fechando aqui esse momento, vamos colocar de pé para orar e terminar? Amém? Nós precisamos da sua ajuda. O Projeto Yeshua está no momento ali de reforma, nós estamos mudando algumas coisas. Há alguns envelopes ali. Vou pedir até aos irmãos da recepção que peguem os envelopes nesse momento, por favor. Atenção, Eliseu, me ajuda ali nisso aí. Se você puder abençoar o Projeto Yeshua, nós precisamos da sua ajuda. Se cada irmão puder abençoar durante a semana, durante o próximo domingo, com alguma oferta, o Projeto Yeshua, que é o projeto social da igreja, né, nós temos ali uma despesa enorme, né, com reparo, com aluguel, com luz, vai abençoar demais o Projeto Yeshua. O Projeto Yeshua é um projeto ligado ao esporte, artesanato, entre outras coisas mais. Vai abençoar muito. Sua ajuda fará toda a diferença em nome de Jesus. Tá? Vou pedir aqui o pastor Pedro para orar, tá? Ore por nós. Terça eu faço aniversário, então eu oro por nós dois. Fica a bênção. Bota o aniversariante aqui no meio aqui. Isso. Amém. A igreja estendeu as mãos aqui para ele também. Aqui os novos membros. Isto. Adolescente fazendo aniversário na casa do pai, isso é uma alegria, gente. Isso é uma bênção. Nós não temos noção disto. Eu, então, fico feliz. Feliz. Pai, aqui está o teu servo que está aniversariando hoje. Logicamente que é graça sua, bênção sua.
Agradeço a Deus por essa vida que tem estado aqui na tua casa aprendendo. E no tempo certo, Ele vai frutificar toda essa semente que está sendo plantada em seu coração. Te agradecemos por esse culto. E eu tenho certeza que, se Jesus perguntar quem me tocou, todos aqui tocaram hoje nele. Todos aqui receberam virtude e poder do Senhor para batalharmos nessa semana que está se iniciando. Todos nós recebemos a orientação e vimos o propósito que Ele traçou para cada um nesta noite. Leva-nos debaixo do paterno cuidado para os nossos lares. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, a comunhão e a consolação do Espírito Santo permaneça com todos, não só hoje, mas até a volta do Messias. E a igreja diz, amém e amém. E de em paz, o Senhor é convosco. Amém. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso no grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, yeah.